Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos, ó Deus, estar atentos à Tua direção. Livra-nos, ó Deus, do tropeço. Livra-nos, ó Senhor, das pedras, Senhor Deus, do caminho. Senhor Deus, pedras que não pertencem a Ti. Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua direção e sermos guiados pelo Espírito. Senhor Deus, fortalece a nossa mente, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa alma. E que os nossos olhos estejam voltados, ó Deus, para o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, eu tenho um carinho muito por essa palavra. Tem duas mensagens que eu tenho um carinho muito grande. João capítulo 6, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, que foi a palavra que eu me converti ouvindo essa palavra. E eu tenho um carinho grande por essa mensagem que eu vou ministrar, porque foi a primeira vez que eu preparei uma pregação na minha vida. E foi para ministrar na célula. Embora não pudesse pregar na época, eu preparei essa palavra, foi a primeira célula, a primeira reunião. Eu entrei no meu quarto, eu orei muito, e Deus me deu essa mensagem e eu compartilhei ela. Eu lembro as coisas que eu dei ênfase, eu lembro da dinâmica que eu fiz, isso lá na casa da Cecília. Então, eu tenho um carinho grande por essa palavra. Então, eu gostaria de ler, vamos lá para 2 Samuel, capítulo 6, os versículos 1 ao 7. Vamos começar por ele. Isso. Vamos lá. Isso aqui é a história onde começa Davi querendo trazer a arca, e aí então ele coloca no carro de boi. A Bíblia diz, desgostou-se... Perdão, lá em cima, antes. Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus. A arca de Deus, irmãos, era a presença do Senhor. Hoje, Deus habita em nós, mas o Senhor mandou que fizesse uma arca onde Ele manifestaria vida de Deus através aonde ela estivesse. Sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram à casa de Abinadab. Gente, estou pulando o versículo? Não, está certo. Que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali mesmo, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez a levar na casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo que tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. A história então narra que Davi, querendo trazer a arca, ele coloca a arca nos carros de boi, e em um determinado momento tropeça esses bois, a arca vem para cair, e Uzá, ele coloca a mão nessa arca para segurar a arca para que ela não caísse. Mas não era qualquer pessoa que podia tocar na arca, eram pessoas escolhidas. E esse homem que tocou na arca, ele tem uma história por detrás dessa arca. Ele não era uma pessoa que não conhecia a história da arca. Ele conhecia bem a história da arca. Tão bem que essa arca um dia ficou na sua própria casa. E a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, capítulo 7, dos versículos 1 ao 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Então vieram os homens de Quirate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab.
Esses homens que vocês viram nos versículos seguintes eram filhos de Abinadab. E a palavra de Deus continua dizendo: e consagrado Eleazar, um dos filhos dele, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia, a arca que ficou naquele lugar, naquela cidade, e tantos dias se passaram que chegou a ficar 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A história, então, narra que essa arca, antes de Davi tirar essa arca, colocar no carro de boi, ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. E a palavra de Deus diz o seguinte aqui ainda: que levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. A Bíblia diz que Uzá, filho de Abinadab, morreu quando tocou na arca. Mas é engraçado que essa arca ficou na casa dele 20 anos. Ele conhecia a história da arca. Ele sabia que não podia tocar na arca. Ele sabia que não podia, de qualquer maneira, se envolver com a arca. Ele sabia que aquela arca, ela poderia matar. Mas, em um determinado momento, passaram-se 20 anos, quiseram levar a arca de volta. Davi, então, tem esse interesse, mas os bois tropeçam. E o interesse, a boa intenção de Uzá, fez com que ele morresse, porque ele quis segurar a arca. Isso começa dizendo o seguinte, irmãos: nós somos cheios de boas intenções demais. Mas só que boas intenções, irmãos, podem ser perigosas na nossa vida. Boas intenções de fazer o que Deus não mandou que a gente fizesse, a gente pode se envolver em um grande problema na nossa vida sem retorno. Quando nós queremos fazer o que Deus não mandou, quando nós queremos colocar a mão onde Deus não mandou, quando nós queremos ajudar coisas que Deus não mandou, quando nós queremos falar onde Deus não mandou, nós podemos ter sérios problemas. E a palavra de Deus diz que Uzá, na sua boa intenção, irmãos, a arca vai cair. Qual que é a intenção dele? Não vamos deixar a arca cair, não. E aí nós colocamos a mão e podemos morrer. Vou te dizer, era algo, e eu gostaria que você compreendesse. Nós, às vezes, queremos fazer para os nossos filhos o que Deus não mandou que nós fizéssemos. E aquilo é um problema. Você está pondo a mão onde Deus não mandou você pôr a mão. Você está fazendo o que Deus não mandou você fazer. Você está agindo onde Deus não mandou que você agisse. E Deus vai continuar tratando com seu filho. E Deus vai falar com você também. Porque você está entrando em coisas que Deus tem outros planos. Estou dando exemplo de filho, mas às vezes nós entramos em lutas que não são nossas. Nós entramos em demandas que Deus não tem para nós. Nós entramos em crises, em lutas dos outros, o que Deus não tem para mim e para você. E eu te digo, é perigoso. Essa arca matou. Ah, pastor, eu estou no Novo Testamento, eu estou na graça. Mas eu preciso te falar uma coisa. Tudo bem que estamos na graça, mas Deus continua disciplinando a gente. E tem coisas que insistimos em colocar as mãos, que Deus falou: para que você está fazendo? Insistimos em falar, insistimos em trazer para a nossa casa pessoas que Deus não mandou que estivessem na nossa casa. Insistimos em trazer coisas para a nossa casa que Deus falou que nós não deveríamos trazer. Insistimos para trazer. O que isso vai acontecer em um determinado momento? Você vai colocar a mão aonde não deve e Deus vai tratar com você. Nós, na boa intenção, irmãos, e vamos ser honestos, todo mundo aqui tem boa intenção. Entre a boa intenção e o projeto de Deus e a vontade de Deus, eu tenho que perguntar para Deus: é da tua vontade? Porque senão a boa vontade vai gerar um problema. E eu vou te falar um exemplo bem clássico. Sabe quando você olha uma pessoa, a pessoa está passando uma situação difícil, e você, dentro de você, fala: não, eu vou ajudar financeiramente essa pessoa. Mas, irmão, será que o que ela está passando não é Deus trabalhando em uma área da vida dela, que é onde você insiste em querer dar dinheiro, e aí, às vezes Deus não tem isso, não é momento para isso, e você vai entrar em coisas que Deus não mandou que você fizesse? Presta atenção, irmãos, até para ofertar você tem que orar.
Deus, é da tua vontade, é do teu querer, é da tua manifestação, é para que eu seja canal nessa área, na vida dessa pessoa, porque às vezes Deus não tem para essa pessoa e não tem para você fazer aquilo, mas a nossa boa vontade queremos fazer. E aí eu vou te falar, Deus vai continuar falando com aquela pessoa, mas Deus vai falar com você também. Porque nós somos cheios de boa intenção. Presta atenção, pastor, então nós não devemos praticar o bem? Devemos, mas nós devemos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos saber a vontade de Deus. Nós precisamos fazer aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Porque senão, na boa vontade, você vai entrar num problema. Na boa vontade, você vai entrar numa dívida. Na boa vontade, você perde seu casamento. Na boa vontade de fazer alguma coisa que você acha que é o melhor. Por isso nós oramos. Por isso eu busco a direção de Deus. Por isso eu oro. Por isso eu tenho que prestar atenção naquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Essa palavra... Na verdade, quando eu terminei de pregar domingo passado, Deus me lembrou dessa passagem e eu fiquei com ela. Essa passagem ela é tão rica para mim, irmãos, tão significativa e tão real na minha vida, porque às vezes nós erramos. E aí acontece essa história. Olha que coisa. Quem quer usar? Usar, então, é alguém que conhece essa arca. Você imagina, você tem algo na sua casa há 20 anos, irmãos, lá em casa. Quando eu falo, engraçado, eu sei pronunciar quando eu falo lá em casa que eu estou falando da minha mãe, e eu tenho um em casa que eu falo quando eu estou falando da casa da minha mãe. Nesse momento, eu acabei de falar um em casa da casa da minha mãe. A casa da minha mãe tinha uma cristaleira. Sabe o que é cristaleira? Irmãos, vocês são velhos. Eu descobri. Quantos conhecem o que é cristaleira? Levanta a sua mão. E gosta. Agora, levanta a mão quem não conhece o que é cristaleira. É o seguinte, ali, um novinho ali, o único novinho levantou a mão, não sei nem o que é isso. E aí tinha essa cristaleira, irmãos, e ela já era velha, já era antiga, acho que ela já tinha 50 anos quando ela entrou lá em casa, ficou mais 40, era um negócio centenário. E então a gente já sabia, já tinha a manha, como tirar, abrir, como que tinha, e você abria assim a chave, porque a chave então, aí você começa a se habituar até com as coisas que tem na sua casa. Você sabe que toda casa você tem uma mania, né? Tem um jeito de abrir uma porta, tem uma porta lá em casa agora que tem uma manha. Ela trava, geral, e não tem quem faça abrir essa porta, a não ser eu, porque eu já tenho a manha, eu pego, viro assim, dou 2 batidinhas embaixo e tal, e ela abre. Você acostuma com as coisas. Mas o que acontece aqui? 20 anos essa arca ficou, mas nunca essa arca manifestou naquela casa. Porque se aquela arca tem a presença de Deus, por que ela nunca manifestou naquela casa? Vou te falar, é porque naquela casa não tinha a revelação da presença, só tinha um objeto. É diferente entre ter a arca e ter a presença manifesta na sua casa. Em outras palavras, deixa essa arca quieta. Aí, só não deixa os meninos porem a mão, não, porque ela mata, viu? Ela mata. Então, virou um objeto escondido na casa. Porque era só uma arca, não era a presença manifesta. E ficou 20 anos e nada aconteceu naquela casa. E aí, então vem Davi, vamos pular um pouco a história, colocou no carro de boi e os bois tropeçaram. E aí vamos começar pelos carros de bois. Irmãos, eu vou te falar algo sobre carroça. Eu entendo de carroça. Eu entendo mesmo, irmãos. Eu lembro uma vez, tem um lugar perto de casa, perto assim, né, da cidade, de volta, casa, minha mãe, vocês perceberam? Casa, a ênfase da, né? E uma cidade chamada Trindade. Alguém já ouviu falar nessa cidade de Trindade? Oh, yeah. Tem lá uma festa lá que eles passam, então eles fazem uma carreata de carroça. Irmãos, é um troço barulhento e chato, menino. Carro de boi, carrocinha, filha. Minha cunhada me atrapalha na minha pregação. Está registrada ao vivo lá, cunhada. Aí então, aquele carro não tem amortecedor. Irmãos, é uma barulheira. É um nheque. Nheque. Nheque, aquilo não para, aquele nheque. E um dia, para poder me irritar mais, aquele nheque, eu estava de carro viajando, eu tive que parar, porque eles estavam atravessando justamente na hora uma carreata.
de boi. Nheque, nheque. Eu fiquei parado vendo aquele negócio. E a velocidade de um boi é muito lento. O cavalo, ele até tem aquele trote. Sabe o que é trotinho de cavalo? Mas o carro de boi lá não tem, meu amigo. E aí eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz que os bois tropeçaram. E todo carro de boi, presta atenção, ele é acompanhado com alguém do lado. Em outras palavras, alguém viu que poderia ter tido problema ali naquele lugar para eles tropeçarem, mas ignorou o problema. Alguém que estava perto do carro de boi ignorou o problema. Em outras palavras, não, isso não vai dar problema não. E olha, irmãos, eu vou te falar, tropeçar em pedra grande, todo mundo enxerga. Eu vou te falar, o erro da nossa vida é ignorar os pequenos problemas. O erro da nossa vida não é tropeçar em pedras grandes. Nós erramos nas coisas pequenas que nós desconsideramos na vida. Do tipo, não tem problema nenhum isso aqui. Isso não faz mal para mim, não. Ah, é só hoje? Ah, que mal que tem, todo mundo faz. Ah, que mal que tem dar uma olhadinha. Ah, que mal que tem você conversar com uma pessoa. Que mal que tem você poder criar liberdade com alguém. Que mal que tem, que mal que tem, que mal que tem. É o carro de boi. Vai tropeçar em coisa pequena. Onde não tem mal nenhum, é onde você vai cair. É ignorar as pequenas coisas. É onde tudo começa. Eu te falo, ninguém tropeça em coisas grandes. É sempre em coisas pequenas que você desconsidera. Sempre nas coisas onde você acha, tem mal nenhum, tem problema nenhum. E aí eu estava agora, viajei para Tampa, fui ministrar lá num seminário para homens. E aí eu falando, né, e aí teve um tema lá que eu falei, olha, irmãos, isso aí é igual linha de costura. Se você pegar aqui os seus dedos e enrolar uma vez uma linha de costura, você arrebenta. 2 vezes que enrolar a linha de costura, você arrebenta. Estou falando de linha de costura. Mas depois que enrolou a 20ª vez, a 30ª vez, meu amigo, você não arrebenta aquilo nunca mais na sua vida. Você está preso numa coisa pequena que se tornou grande e poderosa na sua vida. Porque no início é fácil. No início é fácil de se libertar. No início é fácil de vencer. Mas à medida que você vai dando, e aquilo uma hora vai te prendendo. Assim são as coisas pequenas. Os bois tropeçaram. E te garanto, não era uma pedra gigante. Pastor, a Bíblia não diz isso. Mas, irmão, se tem uma pedra gigante na frente do boi, pelo menos você desvia dela. Com certeza são em coisas pequenas. Perigoso, irmãos. As coisas pequenas que nós achamos que não tem problema nenhum, é onde começou todo o problema. E aí, então, tropeçou, a arca veio cair, entrou Uzá. Uzá é o mesmo que morava lá com o pai e sabia da arca. Não posso tocar, mas o impulso dele foi o quê? Vamos segurar. Morreu na hora, fazendo o que Deus não mandou fazer. Na boa intenção, perdeu a vida. Na boa intenção, perdeu o ministério. Na boa intenção, perdeu a família. Na boa intenção, perdeu os filhos. Na boa intenção, perdeu a riqueza. Na boa intenção, perdeu os negócios. Na boa intenção, perdeu os papéis. Na boa intenção, você enrolou sua vida. Na boa intenção. Ele não desejou o mal. Quando ele foi ajudar, ele não ajudou querendo o mal. Ele ajudou querendo o bem. Mas ele não percebeu que aquilo ali estava trazendo um problema na vida dele. Vou perguntar, quantos já se enrolaram, começando com o desejo de fazer alguma coisa boa, alguma coisa dar certa, e depois você se viu preso num problema difícil de sair? Levanta sua mão e olha para o lado. Não, levanta, irmãos. Disfarça não. Levanta. Agora dá uma olhadinha para o lado, irmãos. Você não se sentiu só, né, irmãos? Mas olha só. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Irmãos, difícil a maneira que eu vou dizer, que eu vou falar. Mas às vezes, para o melhor de todo mundo, a arca tem que cair mesmo. Às vezes o melhor é deixar. E Deus vai falar, agora vocês vão fazer de tal forma. Às vezes o melhor, porque a esposa sempre, às vezes, na boa intenção de resolver um problema do marido. Ou às vezes o marido sempre na boa intenção de resolver um problema da esposa.
Perceba onde Deus está nisso, porque senão você vai tocar em coisas que não deveria, você vai se envolver em coisas que não deveria, você vai falar coisas que não deveria, e isso te leva a aprisionamento, irmãos. Os irmãos estão comigo? De verdade? Sério, irmãos, vocês estão tão calados, tem dia que vocês ficam mais motivados, mas hoje está luta, hein? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Se os irmãos ficarem comigo aqui, eu nem vou trazer arroz doce para os irmãos na festa das barracas, só para trazer mais motivação para os irmãos. E aí então, Davi se entristece, porque eu vou te dizer algo agora para você compreender. Ele quis trazer a arca, mas irmãos, não é trazer o benefício para mim, eu quero trazer essa presença para mim. Não é só uma questão de querer somente a arca, é querer ter a presença para mim. É desejar o que Deus tem para manifestar na minha vida. Eu não quero a arca para todo mundo olhar e falar, olha, Davi trouxe a arca de volta. Não, era Davi desejar e mostrar que ele trouxe a presença de volta. Tem coisas que é bom, né? Ontem eu estava lá no meu quarto orando, eu pus uma música 48 vezes, a mesma música. A mesma. O Joshua veio, tentou lá conversar comigo, saiu fora. A Sofia veio e ela já fica o seguinte, ela acha que a gente está chorando. Ela me abraçou nas costas, deitou na minha frente, olhou para mim, tipo assim, pai, está tudo bem? Por que você está aqui? Eu falei, ai, minha filha, pai está precisando orar. Aí hoje de manhã, agora, a hora de sair de casa, ela, pai, qual que é aquela música mesmo que o senhor gosta? Porque ela queria ouvir. Irmãos, não adianta só falar que nós somos crentes. A gente precisa expressar a presença. Mas qual que é o problema? Nós ignoramos as pedras pequenas no caminho. E nós acostumamos com a arca, mas sem a presença. Acostumamos com o jeito de falar, mas não tem a presença. Acostumamos com um jeito de expressar, mas não tem a presença. Acostumamos com o mecanismo religioso, mas não tem presença. Arca sem a presença é só um baú que você está lá na sua casa há 20 anos e não mudou nada. Aí a palavra de Deus diz então, Davi entra numa crise e manda levar para a casa que está mais perto. E a casa mais próxima que tinha, de quem que era? Um homem chamado Obed-edom. Isso até eu queria dar uma sugestão para vocês que querem ter filhos. Coloca o nome dele de Obed-edom. Imagina chamar ele, Obed-edomzinho, vem aqui no papai. Posso ouvir um amém dos irmãos? Vocês são muito carinhosos. E aí então leva. Agora deixa eu te perguntar. Quem que é Obed-edom? Imagina o seguinte, o rei manda entregar um presente na casa dele. Ó, Davi mandou um presente para você, Obed-edom. É mesmo? O rei Davi mandou um presente para mim? Mandou. Vai trazer na sua casa. O que que é? A arca. Mas irmãos, espera aí. A arca que matou Uzá? É. A arca que tocar o povo morre? É. Esse é o presente? Eu vou ter na minha casa a arca? E irmãos, deixa eu te contar, não aceitar um presente de um rei, de qualquer jeito, meu amigo, você já estava enrolado. Se falar assim, não, irmãos, eu dispenso arroz doce. Se você falar, vou mandar arroz doce para sua casa. Não, muito obrigado. Eu não vou morrer. Mas, meu amigo, você rejeita. Irmãos, se o Donald Trump mandar arroz doce para minha casa, que delícia. Nunca comi um negócio desse. Isso é maravilhoso. E aí, o que acontece? Vai receber agora um objeto que mata. Um objeto que o rei não deu conta de transportar. Um objeto que ficou 20 anos na casa de uma pessoa.
Só que agora entrou na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que em 3 meses, toda a sua casa, toda a sua família foi abençoada. Olha que coisa. 20 anos na casa de um cara, não mudou nada, e o filho dele morre depois. 3 meses na casa do outro, sua casa, e toda a sua família abençoada. O que diferenciou? Eu te digo, 20 anos era um objeto, 3 meses era a presença. Pastor, e o que custa a presença? Eu vou te falar algumas coisas. O que custa a presença? Os irmãos estão comigo? Vocês estão tão calados, irmãos. Fica comigo. Primeira coisa. Você acha que tem visita na casa de Obed-edom? Vamos lá. A arca que mata está lá. Vamos lá. Você vai levar seus filhos? Não, vamos levar seus filhos para passear. Tem a arca de Deus. O que ela faz? Ela mata. Menino, eu fico imaginando o Joshua. Corre de um lado, corre para o outro. E minha sobrinha, a Laura, os dois. Tenta segurar os dois para você ver. O negócio é ninja, menino. Você vai querer fazer visita numa casa que tem um instrumento que mata? Vou te falar uma coisa. Servir a presença de Deus vai afastar a gente. Vai ter gente que não vai querer estar perto de você, porque agora você é crente. Porque agora você deseja a presença de Deus. Porque agora você fala de Deus. Porque agora você dá testemunho de Deus. Eu não quero estar perto, não. Esse povo é crente demais. Presença de Deus, às vezes, irmãos, vai afastar a gente. Porque tem gente que vai começar a te acusar, falar que agora você ficou fanático demais. E eu quero te falar uma coisa, presença de Deus tem que ter estilo de vida de presença de Deus. Eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso agir de qualquer maneira. Por isso eu tenho que ficar atento às pequenas pedras, ou às pequenas linhas que tentam me enrolar. Por quê? Porque senão eu já estou vivendo igual o mundo. Que diferença tem? Eu que falo que sou crente, mas eu acho diferente. E isso me confronta e confronta você, meu irmão. Tem que te confrontar. E se não está te confrontando, tem que te confrontar, irmãos. Porque você está acostumado com a arca. Você tem que acostumar com a presença de Deus. E aí, irmãos, isso vai afastar a gente. Nem muitas pessoas vão querer estar perto de você. Por quê? Porque agora você fala como crente, você vive como crente, você se condiciona como crente, você pede para Deus te guardar como crente, para te livrar do mal, porque você tem que ter essa postura mesmo diferente. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então, primeira coisa, vão se afastar de você. Segunda coisa que vai acontecer quando você tem esse tipo de arca na sua casa. Rapaz, você vai fazer isso mesmo por conta dessa arca? Você vai aceitar isso aí? Eu não faço esse tipo de coisa não. Larga de ser bobo, rapaz. Você vai mexer com esse negócio? Não, para de bobeira. Não mexe com isso não. Pessoas vão te criticar porque você tem essa arca. As pessoas vão te condenar porque você tem essa arca. As pessoas vão falar que você merece coisa melhor. Você é tão inteligente. Você merece coisa melhor do que servir a Deus. Para. Você vai virar pastor com tanto potencial que você tem na sua vida? Eu ouvi isso. O pastor Marcos Botelho ouviu isso. Mas você tem tanto potencial, você vai mexer com ser pastor, rapaz. Você que estudou tanto, você que é tão inteligente, você merece coisa melhor. Vou te contar, irmãos. Quando você decide levar a arca para sua casa, pessoas vão te criticar, vão te perseguir. Vão falar, você é um irresponsável, rapaz. Como é que você vai colocar na sua casa esse tipo de coisa? Pensa no bem-estar da sua família, pastor Aldo. Você que é tão promissor nesse país, pensa melhor. Você tem uma empresa bem-sucedida. Você quer virar pastor mesmo, pastor Aldo? Aldo. Você quer virar mesmo, Aldo? Pastor? Avalia bem. Pastor, rapaz, o povo fala mal, ganha mal, tudo é mal. Tem que amar Jesus, irmão. Tem que amar Jesus.
Porque tudo é uma crítica, tudo é uma acusação, mas tudo em função da arca, da presença. Pensa bem, será que os seus filhos mesmo vão entender isso? Você precisa dar um testemunho para os seus filhos precisam que você tenha acesso a coisas melhores. Você vai acostumar seus filhos nas restrições que você tem que ter? Você está disposto a isso? Irmão, sempre quando há a arca, quando tem a presença, pessoas vão se levantar para condenar você. Nossa, mas você está fazendo isso? Mas você vai ministrar louvor? Ah, não, para com isso. Na videira não paga ninguém para tocar. A gente tem que chegar mais cedo para ensaiar. O irmão do som tem que regular o som. E depois o pastor Márcio ainda fala que não gostou da música, que o som estava alto. Você tem certeza que você quer isso? Você quer passar por isso? Meu irmão, deixa eu te falar. Quando você decide levar a arca para dentro da sua casa, as pessoas vão condenar você. E vou te dizer, e vou te falar. E não é gente de longe, não. É gente de pertinho, pertinho. Como diz no Goiás. De avião, então, é rapidinho, menino. Pertinho, pertinho. Você vai liderar, fulano? Vou. Ah, não, mas na videira todo mundo tem que virar líder? Deus que me livre. Meu amigão, essa arca é difícil de lidar com ela. Porque todo mundo vai criticar. É difícil, não é, irmãos? Mas eu vou te falar, o que foi a diferença de Obed-Edom? Obed-Edom agora, ele não tinha um baú da felicidade em casa. Ele tinha presença de Deus. Imagina a cena agora, irmãos. Olha só, Abinadab passou toda a confusão e o filho morre. Agora, como é que Obed-Edom lida com isso? Psiu, vem cá, família. Olha só o que a gente tem aqui em casa. Presença de Deus. Filho, vem cá. A gente tem presença de Deus. A gente tem presença. Vou te falar, irmãos. Jesus pode libertar nossa mente, nosso coração é com a presença, não é com outra coisa. Deus vai restaurar o seu ministério com a presença. Sua vida financeira é restaurada com presença. O seu trabalho é restaurado com a presença. Os seus filhos são restaurados com a presença. O seu relacionamento com o seu cônjuge é restaurado com a presença. Como que você vence o pecado? Com a presença. Os irmãos estão me entendendo? E a Bíblia diz que agora, depois que Davi viu que em 3 meses Obed-Edom foi abençoado, o que ele faz agora? Quis deixar mais lá, irmãos? Não. Agora vamos levar, irmãos, a presença de Deus. E agora vamos fazer do jeito certo. Agora vamos fazer com a atitude correta. Vamos fazer com o sacrifício correto. Vamos fazer com o coração correto. Vamos fazer agora com as pessoas corretas. Vamos levar agora a presença da forma correta. E a Bíblia fala que ele andava, dava 6 passos, tinha um sacrifício e ele dançava na presença de Deus. E ele ministrava na presença de Deus. E o povo foi se alegrando. Porque é o seguinte, irmãos. Até então, quando o povo viu que a arca matou, você acha que aquele povo quer de novo essa arca no lugar? Claro que não. Mas agora viu a bênção de Obed-Edom. Ah, eu quero essa arca na minha casa também. Quantos querem essa presença na sua casa? Você quer essa presença? Então eu vou falar em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Às vezes nós queremos vencer as lutas olhando os problemas. Nós vencemos as lutas olhando a presença, ministrando na presença. Nós queremos vencer o pecado pensando no pecado. Não, porque agora o pecado eu vou fazer assim, eu vou deixar de olhar tal coisa. Não, quando você volta o seu coração para a presença, é onde tudo é restaurado. Então eu vou te falar, eu gostaria que você gravasse isso. Ao invés de você ficar lembrando do seu pecado, lembre-se da presença de Deus na sua vida. E não sabeis vós que sois santuários de Deus e que Deus habita em você. Volta o seu coração. Eu olho para a
presença. Você quer ser restaurado em várias áreas? Olha para a presença, olha para a presença. O que Deus vai fazer na sua vida é através da presença de Deus. Você crê nisso? Então contempla a presença de Deus. Está mal, irmãos? Volta o seu coração diante do Senhor e contempla a presença de Deus. Queria chamar o pessoal do louvor aqui à frente. E a palavra de Deus diz que então Davi leva de novo agora. Mas ele não leva só a arca, ele leva a presença de Deus. Queria falar para você que está me ouvindo aqui essa manhã. Talvez na sua casa você só acostumou com a arca. O que é a arca? É a nossa religiosidade. É aquela Bíblia que está aberta no mesmo lugar há 20 anos. Tem gente que vai lá e abre a Bíblia e deixa aberta lá na sala dela, como se a Bíblia resolvesse tudo aberto ali. Acostumou só com a arca, não acostumou com a presença. Ah, vamos abrir agora no Salmo tal, e deixa lá aberto como se aquilo segurasse. E deixa na porta da casa. Irmãos, eu estou aqui, irmãos, eu não estou lembrando de casa nenhuma, viu? E se você estiver lá, pode deixar sua Bíblia aberta lá, irmãos, fique em paz, não fica condenado que eu estou falando, não. Pode ficar em paz, porque eu sei que às vezes está aberta lá, mas você tem a presença, amém? Não fica acusado aí, não. Glória a Deus. Mas o que adianta? Sério mesmo, aquela Bíblia sem a presença. É só um outro amuleto que a gente arrumou, só que mais religioso, mais bonito. Lá em casa, na casa da minha mãe, eu lembro da Bíblia do meu pai. Tinha uma Bíblia grandona que ele ganhou de presente, ficava aberta lá. Irmãos, não adianta. É como se ficasse em Abinadab 20 anos, mas a presença em 3 meses. E aí eu quero perguntar para vocês. Só me responda, aliás, responda o seu coração. Você quer uma arca que fica 20 anos na sua casa e nada muda? Ou você quer a presença que em 3 meses e tudo muda? Quem quer a presença? Quer mesmo? O louvor quer a presença? Ministre diante do Senhor. Igreja, vocês querem a bênção e o favor? Presença de Deus. Os irmãos se apropriam disso? Então eu vou fazer o seguinte hoje. Eu vou orar para que aquilo que está há 20 anos sem acontecer na sua vida, esses 3 meses aconteçam. Ô pastor, segura. Presta atenção. Fala para o seu vizinho. Acha um vizinho aí, acha um vizinho. Fala assim, os 20 anos da sua vida, que você espera por algo, em 3 meses, o meu Deus fará na sua vida. Aô, Goiás! Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Você crê, irmãos? Segura a mão do seu vizinho e só levanta ela assim. Levanta. Não, vamos ficar de pé, vamos levantar. Você vai segurar a mão do seu vizinho e você vai levantar. Você vai falar assim, ó, levanta alto, bem alto. Você vai falar assim, Senhor Jesus, eu declaro que a minha vida, o que esteve parado nos 20 anos, eu declaro que nestes 3 meses, eu receberei do alto a vitória sobre tudo que o Senhor colocar diante de mim. Você crê? Aplauda o Senhor Jesus.